professor Lucas Belinazzo, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Vim falar um pouquinho sobre os novos requisitos de segurança de inversores fotovoltaicos que estão entrando, inclusive esse ano, né? E como também isso pode afetar até a questão do integrador. A Universidade Federal de Santa Maria foi a primeira universidade feita fora de capitais, em 1962, iniciou, a gente tem lá bem no centro do Rio Grande do Sul, né, tem 30 mil alunos, e a gente tem lá o Instituto de Redes Inteligentes, que é um instituto onde a gente tem parte de serviços de teste de inversores, teste de transformadores de distribuição, e também pesquisa e desenvolvimento em Embrapi, unidade Embrapi, como aqui também tem uma unidade Embrapi, né? E outras pesquisas possíveis, né? A gente faz ensaio de inversores fotovoltaicos até 225 kW. Boa parte dos inversores que estão sendo vendidos no mercado foram testados lá na universidade, lá na FSM. E pelo Inmetro, agora até 75 kW. Bom, as principais questões que eu vou falar são os problemas relacionados a fogo e choque elétrico. Qual a origem do fogo e choque elétrico em sistemas fotovoltaicos? A principal origem de fogo, atualmente, é quando tem arcos elétricos sérios, que são problemas de mau contato e tudo mais. E faltas à terra também é outra possível origem de fogo, e o choque elétrico também, por definição, é uma falta à terra considerada. Já existe desde 2010 normas relacionadas à segurança de inversores fotovoltaicos, porque quem faz o papel de fazer essas proteções são os inversores e os outros dispositivos a nível de módulo, otimizador, microinversor, né? E desde 2010 tem a norma IEC 62109-1, que foi a primeira norma de segurança de inversores fotovoltaicos relacionados a esse tema. Depois a -2, específica a inversores. E a NBR 16690, que é a norma de instalação de sistemas fotovoltaicos, que entrou em vigor em 2019, está passando por revisão, logo vai ser lançada em consulta pública a revisão dela. Foi baseada numa norma IEC e entrou essas questões também de falta à terra relacionadas, mas ainda não arco elétrico, né? E também entrou em 2021 a norma IEC 63112, que também alterou bastante questões, vários requisitos em relação à falta à terra, né? Então, a partir dessa norma, a gente está fazendo as modificações da NBR 16690, estou participando dessas mudanças. Em 2022, foi lançada a portaria do Inmetro, portaria 140 de 2022, substituindo a primeira portaria que teve em 2011, 04 de 2011, envolvendo essas principais questões de segurança. Essa nova portaria envolveu, que é problema de resistência e isolação, corrente de residual e funcionamento, né, dessa parte de proteção contra faltas à terra. Mas houve uma discussão grande ali em 2022, 2023, sobre o problema de arco elétrico sério em sistemas fotovoltaicos, que é algo que surgiu, que apareceu muito fora, né, e apareceu relatos até no Brasil de incêndios em conectores, string box, coisa assim. Então, foi discutida essa questão e foi incluído numa nova portaria do Inmetro, em 2023, ano passado, a portaria 515, que entrou a questão de arco elétrico. Junto com uma norma IEC também, que entrou em vigor no mesmo ano. Então, a norma IEC 63112 é a principal norma que trata de proteção contra faltas à terra. O que é uma falta à terra? É qualquer contato por algum objeto, alguma coisa, ou alguma falha de isolação no lado de corrente contínua em relação ao terra, né? Pode ser uma pessoa encostando lá de corrente contínua, um choque elétrico, uma falta à terra. Um problema de instalação, que dá uma isolação para a estrutura de fixação, por exemplo, falha de isolação do conector do cabo CC, né, para estrutura, isso é uma falta à terra. A primeira coisa que os inversores precisam fazer para atender a norma é, antes de ligar, fazer a detecção de resistência e isolação.
vocês já devem ter percebido que ele faz essa detecção antes do inversor ligar. Tem até dá os barulhinhos dos relés testando os relés, né? Depois disso ele começa a conexão. E também a questão de choque elétrico, a outra falta-terra. E corrente residual. A proteção contra choque elétrico, durante o funcionamento, é feito com um DR interno do inversor, um DR especial que ele consegue detectar a corrente contínua. Né? Porque, como o lado CC, lado de corrente contínua, ele tem alta tensão corrente contínua, então tem que ter um DR especial. Um DR que a gente usa no quadro de disjuntores, DR convencional, para proteger a casa, não funciona direito para proteger o sistema fotovoltaico contra choque elétrico. Certo? Então, tem que estar o dispositivo dentro do inversor. Mas, se a gente vai considerar o principal problema, esses dois problemas são importantes. Inclusive, até uma recomendação importante para o instalador é nunca deixar de conectar o terra de proteção no inversor. Que tem lá no manual de instalação, a instalação precisa ter o terra de proteção, senão essas proteções não funcionam direito. Então, tem vários problemas que a gente já detectou em laboratório. Proteção contra arcos elétricos é a principal questão, eu diria, que é contra fogo. Né? Porque a principal causa de fogo é o arco elétrico série em sistema fotovoltaico. Arco elétrico, ele é o plasma, né? O ar ionizado. Né? Quando tem uma falha num conector, por exemplo, num conector MC4, mal crimpado, né? ou algum conector que tem problema lá de torque, algum problema dentro de uma string box, pode ser algo nesse sentido, né? Na hora de abrir, na hora de dar alguma falhinha ali, gera um arco elétrico. Isso daí gera muito calor numa pequena área, né? O que pode ocasionar um fogo, um problema pior. A gente tem lá no laboratório até um sistema de teste, esse aqui que aparece, isso é um sistema de teste de arco elétrico. Bom, essa obrigatoriedade do inversor ter a proteção contra arco elétrico entrou nessa nova portaria do Inmetro do ano passado, portaria 515 de 2023. E essa portaria também vai entrar em vigor esse ano. Eu vou falar um pouco mais sobre esses prazos, né? O inversor ele precisa ter essa proteção, ele tem que ter uma detecção do arco elétrico no lado de corrente contínua. Como que ele detecta? O inversor detecta. Tem vários métodos que os inversores, os fabricantes podem utilizar, mas o que mais eles utilizam é ver uma assinatura do arco em alta frequência. É como se fosse um ruído que o arco causa no inversor. Esse ruído como se fosse um ruído acústico, assim, sabe? E daí o inversor ele tem que detectar isso daí e perceber para parar de funcionar o inversor enquanto não é corrigido esse problema. Evitar um fogo, né? Evitar um problema pior. E tem até um limite de quanto que pode ter de arco elétrico, em joules, em energia máxima de 250 joules, duração máxima de 2,5 segundos. Certo? Alguém já teve algum problema, né, de questão de perceber algum conector que queimou, alguma coisa nesse sentido, que possa ter devido a arco elétrico? Alguém já teve esse problema? Levanta a mão aí, vamos ver se... teve alguns casos aí. Certo. Bom, essa proteção no inversor, ela precisa ser testada para conferir se o inversor atende, né, mesmo até falsas detecções e detecções verdadeiras. E a gente tem um laboratório lá, um equipamento que a gente desenvolveu até junto com uma empresa incubada, lá da UFSM, que inclusive ela está comercializando já esse equipamento, para a gente poder testar se o inversor atende a norma IEC. Então, tem esse testador de arco elétrico, que ele simula um arco elétrico no sistema fotovoltaico, para verificar se o inversor está conseguindo detectar o arco elétrico, parar o funcionamento quando ocorre esse problema. E a portaria 515 do Inmetro, ela obriga, a partir de dezembro de 2024, a partir de dezembro desse ano, a implementação, que todo inversor precisa ter proteção contra arco elétrico. Mas avisar o operador, todo inversor acima de 120 volts na entrada, né? Ou seja, só os microinversores não precisa avisar que aconteceu arco elétrico, mas igual tem que ter a proteção. Certo?
Então, a proteção contra arco vai valer para todos os equipamentos, a partir de dezembro de 2024, a partir de dezembro desse ano. Mas a gente até fez uma pesquisa melhor para perguntar quando que é necessária a proteção do sistema fotovoltaico, essa proteção de arco elétrico, né? Nos Estados Unidos, a obrigatoriedade dessa proteção é acima de 80 volts. Ou seja, microinversores abaixo de 80 volts não precisariam dessa proteção. Mas a gente desconfiou dessa questão, de onde que veio essa norma final, né? A gente fez teste em laboratório, inclusive. Então, a gente conseguiu que, de fato, mesmo a tensão acima de 80 volts pode ser segura, mas é que depende do comportamento do inversor, depende de como o inversor está se comportando no lado do corrente contínuo. Não é uma regra, certo? Mesmo acima de 80 volts pode dar problema do arco se sustentar, né? E abaixo de 80 volts pode dar problema também. A tensão mínima que a gente percebeu que é segura sempre é uns 30 volts, por aí. Mas a gente não tem nem microinversor com 30 volts na entrada, né? Então, a gente viu que, de fato, mesmo abaixo de 80 volts, a gente pode ter problema, certo? Até a gente fez até uns gráficos para ver qual que é os limites de segurança do inversor e tal. Mas isso é uma coisa que a gente percebeu que, mesmo essa norma dos Estados Unidos, que é a norma de instalações elétricas lá dos Estados Unidos, esse limite de 80 volts não é tão lógico assim, não é válido sempre, certo? Então, por isso que até o Inmetro obrigou para todos os inversores, inclusive microinversores, ter essa proteção. E como isso afeta o integrador? Bom, tem os prazos dessas portarias, certo? A portaria 140, que tem a proteção contra a falta à terra, os fabricantes do equipamento, dos inversores, eles precisam atender a partir de maio desse ano. O distribuidor, mais 6 meses de prazo para ter os equipamentos, e o integrador, daqui a um ano. Em maio de 2025, é o máximo que o integrador, pela portaria do Inmetro, poderia vender sem atender esses requisitos, certo? Então, mas, é que está. Será que mesmo sem atender a portaria do Inmetro, as novas portarias do Inmetro, que é a 140 e a 515, pode ser seguro o inversor? Né, de não ter problema de gerar arco elétrico no futuro, daqui a 10 anos, coisa assim? Pode, desde que às vezes atenda a norma, né? Não necessariamente o Inmetro ele só faz o teste para garantir que atende a norma, mas pode ser que o inversor atenda a norma de qualquer forma. Então, tem essas outras normas aqui que o inversor pode atender, a 62109-1, a -2, a IEC 63112 e a norma de proteção contra arco elétrico, que é a IEC 63027. Certo? Então, mesmo sem Inmetro, pode ser seguro, mas o Inmetro ele garante, claro, os testes, os ensaios garantem que o equipamento está de acordo com essas normas. Certo? Então, as normas estão evoluindo considerando os problemas que apareceram ao longo do conhecimento desses sistemas fotovoltaicos, desde lá da Alemanha, do pessoal que começou a instalar nos anos 2000, né? Os problemas foram aparecendo. O mercado fotovoltaico brasileiro ele é recente, tem poucos anos, né? Tem 10 anos, né, efetivamente, certo? Os problemas que acontecem de mau contato, problemas mecânicos que vão acontecendo com o tempo, ainda não apareceram muito. Vão aparecer talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, certo? Isso daí, com o tempo, pode dar esse problema de arco elétrico, né? Pode dar outros problemas que vocês, continuando no mercado, podem perceber nas manutenções que vão ter que fazer com os clientes, certo? Então, por isso a importância da gente ter esses requisitos para garantir evitar de dar problemas futuros no sistema fotovoltaico e garantir também a saúde no mercado. Garantir que o mercado continua tendo uma boa percepção pelos clientes que o sistema fotovoltaico não dá problema, certo? Que ele tem segurança e tudo mais, certo? Então, proteção contra faltas à terra, proteção contra arco elétrico, né? Isso é também uma questão importante para a saúde do mercado, para os clientes continuarem enxergando o sistema fotovoltaico como algo bom, algo seguro. Certo? Muito obrigado, pessoal.
Qualquer dúvida, fico à disposição. Tem meu e-mail aqui também.